Você já parou para pensar na quantidade de coisas que nós afirmamos durante o dia? A gente diz que uma pessoa é desonesta, que determinado político é ruim, é incompetente, que alguém é muito inteligente, que um produto é ruim ou que determinada decisão foi injusta. Nós fazemos essas afirmações o tempo inteiro. Mas existe uma pergunta muito importante por trás de todas essas afirmações. O que sustenta aquilo que nós estamos dizendo? Porque existe uma diferença muito grande entre dizer aquilo que você pensa e conseguir demonstrar que aquilo que você está dizendo corresponde à realidade. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. O vídeo anterior nós falamos sobre falácias, sofismas, ou seja, formas de argumentação que podem parecer corretas, mas que apresentam um problema na sua estrutura ou na sua fundamentação. Hoje, nós vamos dar um passo adiante e vamos falar sobre a validade das declarações. E para isso, eu estou utilizando como referência o livro do nosso autor Otton Garcia, chamado Comunicação em Prosa Moderna. A ideia central, apresentada pelo autor, é bastante simples. Uma declaração, uma apreciação, um julgamento que expressa uma opinião pessoal, quando pretende estabelecer uma verdade, precisa ser demonstrado ou fundamentado. Vamos imaginar uma situação muito simples. Eu digo, fulano é um ladrão. Perceba que eu estou fazendo uma afirmação bastante séria. Fulano é um ladrão. Mas, imediatamente surge uma pergunta. Com base em quê? Se alguém responder, porque eu acho que ele é um ladrão, nós ainda não temos uma demonstração, temos apenas uma opinião pessoal, né, gente? E existe uma diferença enorme entre opinião e afirmação fundamentada. Agora imagine que uma segunda pessoa diga, não, fulano não é um ladrão. Nós temos duas afirmações completamente opostas. Uma pessoa diz que ele é um ladrão, a outra pessoa diz que ele não é um ladrão. Mas quem está certo? Se nenhum dos dois apresenta qualquer fundamento, nós temos simplesmente aquilo que o autor chama de essência em bate-boca, né? Um diz é, outro diz não é. Um diz é sim e outro diz não é não. E a discussão pode continuar indefinidamente e demorar horas, mas nenhum dos dois conseguiu demonstrar absolutamente nada. E é isso que acontece o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais. As pessoas confundem convicção com prova. Uma pessoa acredita muito em determinada coisa e por acreditar muito, passa a tratar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Mas a intensidade da nossa convicção não transforma uma opinião em verdade. Você pode estar absolutamente convencido de que alguma coisa é e ainda assim está errado. E aqui parece um princípio muito importante. Quanto mais objetivo e grave for essa afirmação, maior será a necessidade da fundamentação. Se eu digo, eu não gostei desse restaurante, isso é uma experiência pessoal, é uma mera opinião. Não preciso apresentar nenhuma prova científica justificando o meu gosto. Agora, se eu digo, esse restaurante utiliza alimentos estragados e coloca a saúde das pessoas em risco, a situação muda completamente. Agora eu estou fazendo uma afirmação sobre fatos objetivos. E essas afirmações precisam ser fundamentadas. Perceba a diferença. Eu não gostei ou eu não gosto da comida é uma experiência pessoal minha. Agora, esse restaurante serve comida estragada é uma afirmação sobre uma realidade, o que é completamente diferente. E essa distinção é fundamental para o pensamento crítico. Agora vamos trazer para o direito. Como advogado, eu trabalho diariamente com declarações. Imagine que um cliente chega comigo e diz: doutor, essa empresa me cobrou indevidamente. Essa frase é muito importante, mas ela é apenas o começo de uma análise. Eu preciso perguntar qual foi a cobrança, qual era o valor habitual, qual foi o valor cobrado, você possui faturas, você possui os comprovantes, os extratos, existe contrato, existem mensagens, existem documentos. Por quê? Porque uma narrativa precisa ser acompanhada dos elementos que permitem construir
os fatos alegados. E aqui existe uma lição que ultrapassa completamente o universo jurídico. Não basta afirmar, é preciso saber por que estamos afirmando. Agora, existe um outro ponto muito importante no livro do autor Otton Garcia, que fala sobre uma situação em que uma declaração pode adquirir um maior grau de credibilidade em razão da pessoa que apresenta esses fatos. É aquilo que o autor chama de testemunho autorizado. Ou seja, uma opinião de alguém cuja reputação está baseada no saber e na experiência, né, faz muito, é muito importante. Imagine, por exemplo, que alguém faça uma afirmação sobre um determinado assunto médico. Uma pessoa completamente leiga pode fazer essa afirmação. E é simples assim. Mas, se a mesma afirmação vier de um profissional qualificado que possui conhecimento, técnico, experiência naquela área, evidentemente, essa afirmação vai adquirir um maior grau de credibilidade. Mas, atenção, autoridade não é sinônimo de verdade absoluta. Esse é um ponto extremamente importante no estudo da argumentação. Nós não podemos cometer o erro de pensar, fulano disse, então é verdade. Isso pode, inclusive, nos levar a uma falácia de autoridade. Uma autoridade pode estar errada. E acontece. Um especialista pode cometer erros. Ele é um ser humano, assim como eu. Um professor pode ensinar algo incorreto, algo inconsistente. Um médico pode fazer um diagnóstico equivocado. Um juiz pode proferir uma decisão que posteriormente seja modificada. Portanto, a autoridade pode aumentar a credibilidade de uma afirmação, mas não transforma automaticamente aquela afirmação em verdade. E isso nos leva a uma outra questão muito importante. Tudo precisa ser provado o tempo inteiro? Não. E é justamente aqui que nós precisamos compreender que existem diferentes tipos de declaração. Por exemplo, quando eu digo, eu amo a minha família, isso é uma declaração completamente sentimental. Não faz muito sentido alguém chegar comigo e dizer, prove, Kevin, prove, Jeff, que você ama a sua família. Nós estamos diante de uma demonstração afetiva. Agora, se eu digo, fulano praticou um crime, estamos diante de uma afirmação sobre um acontecimento objetivo. São situações completamente distintas. Da mesma forma, existem os julgamentos estéticos. Eu posso dizer, essa música é maravilhosa. E você pode responder, eu acho essa música horrível. Quem está certo? Nesses casos, nós estamos lidando principalmente com uma apreciação pessoal. Não necessariamente existe uma verdade universal que possa ser demonstrada. Eu estou expressando o meu gosto. Você está expressando o seu gosto. Agora, se eu digo, essa música foi lançada em determinado ano, a situação muda. Aqui nós temos informações factuais que podem ser verificadas. Aquela música foi lançada naquele ano ou não, né? Perceba que é importante separar essas coisas. Fato, opinião, sentimento, preferência e julgamento não são exatamente a mesma coisa. E essa distinção melhora muito a nossa capacidade de argumentar. Agora imagine uma discussão religiosa. Uma pessoa diz, eu acredito nisso porque a minha fé me ensinou dessa maneira. Nesse contexto, estamos diante de uma crença religiosa. Não necessariamente estamos diante de uma proposição que possa ser demonstrada, utilizada, utilizando métodos empregados para comprovar um fato histórico ou científico. Por isso, pensamento crítico também exige que nós saibamos qual é a natureza daquilo que está sendo afirmado. Antes de perguntar, isso é verdade? Talvez seja necessário perguntar, que tipo de afirmação é essa? É um fato? É uma opinião? É um sentimento? É uma preferência? É uma crença? É uma hipótese? É uma conclusão baseada em evidências? Essa pergunta aparentemente simples pode evitar muitos erros de raciocínio. Agora vamos voltar para o nosso exemplo inicial. Fulano é um ladrão.
Se eu simplesmente digo fulano é um ladrão porque Beltrano disse que ele é um ladrão, nós temos um problema. Quem é Beltrano? Ele presenciou alguma coisa? Beltrano possui conhecimento direto sobre o fato? Ele tem algum interesse naquela situação? Existem outros elementos que confirmem que aquilo que Beltrano está dizendo é verdade? Agora, imagine que eu digo, fulano foi preso em flagrante delito, enquanto praticava um roubo. Perceba que a estrutura da afirmação mudou. Agora existe um fato observável que pode ser investigado e confrontado com outras evidências. E aqui chegamos a uma das ideias mais importantes dessa aula. Uma boa argumentação não é simplesmente aquela em que alguém fala com segurança. Uma boa argumentação é aquela que existe uma relação adequada entre conclusão apresentada ou fundamentos que sustentam essa conclusão. Isso é muito importante no direito, porque um advogado não deve simplesmente dizer meu cliente tem razão. Ele precisa explicar meu cliente tem razão por estas razões. E depois disso, apresentar fatos, documentos, provas, fundamentos jurídicos que sustentam essa conclusão. E é isso que transforma uma simples afirmação em uma argumentação plausível. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma pessoa pode falar durante 10 minutos e não apresentar um único argumento. Outra pessoa pode falar durante 2 minutos e apresentar uma argumentação extremamente consistente. Porque argumentar não é falar muito. Argumentar é estabelecer uma relação racional entre aquilo que você afirma e as razões pelas quais você está afirmando. Então, quando você estiver diante de uma afirmação daqui para frente, experimente fazer essas 3 perguntas. Primeiro, o que exatamente essa pessoa está afirmando? Segundo, isso é um fato, uma opinião, um sentimento, uma crença ou apenas uma interpretação? E terceiro, qual é a fundamentação dessa afirmação? Se for um fato, pergunte qual é a evidência. Se for uma opinião, pergunte qual é a razão dessa opinião. Se for uma conclusão, pergunte como você chegou a essa conclusão. Essas perguntas simples já elevam bastante o nível de qualquer discussão e, principalmente, elas nos ajudam a evitar que aquele tão comum possa se transformar numa grande convicção. No direito, nas ciências políticas, nas relações pessoais e na vida cotidiana, essa capacidade é fundamental, porque uma coisa é dizer eu acho, outra coisa completamente diferente é dizer eu afirmo isso porque existem razões, evidências que sustentam essa conclusão. Essa diferença pode parecer pequena, mas na verdade ela está na base do pensamento crítico reflexivo de uma boa argumentação. E talvez essa seja a principal lição da aula de hoje. Não confunda aquilo que você acredita com aquilo que você consegue demonstrar. Ter uma opinião é um direito. Defender uma opinião também é um direito. Mas quando você pretende convencer uma outra pessoa de que determinada afirmação corresponde à realidade, que você precisa sair do campo simples de opinião e entrar no campo da fundamentação, isso faz toda a diferença. E é justamente aí que começa uma verdadeira boa argumentação. No próximo vídeo, nós vamos avançar para uma das questões mais importantes. Fatos, indícios, observações e inferências. Ou seja, como nós passamos daquilo que é observado, é simples, para aquilo que nós podemos concluir. E esse assunto é muito importante para que nós consigamos continuar a desenvolver essa estrutura. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Não esqueça de me seguir e ser um inscrito para que você acompanhe essa trajetória do saber e do conhecimento. Tamo junto!